Paul Cabane é um fenômeno único. Imagine um humorista francês que, com sotaque charmoso e piadas cheias de verdade, conquistou o público brasileiro com seu jeito descontraído e observações hilárias sobre as diferenças culturais entre a França e o Brasil. Mas Paul é muito mais do que um comediante. Ele é um contador de histórias que conecta duas culturas tão diferentes, mas igualmente ricas. A sua jornada de vida é repleta de aprendizados, desde a adaptação ao idioma até a forma como adotou o calor humano brasileiro, transformando tudo isso em um material para o palco e também para a internet. Prepare-se para mergulhar na história de Paul Cabane, entender como o Brasil mudou a sua vida e descobrir o que o torna tão especial como humorista e também como pessoa. Olá pessoal, eu sou Fernando Moreira e sejam muito bem-vindos ao canal História da Gente. Aqui nós contamos histórias incríveis de pessoas reais. Se você gosta de conteúdos como esse, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdos como esse aqui para vocês. Paul nasceu na França, uma cidade tranquila, onde ele cresceu cercado pela famosa formalidade francesa. Desde cedo ele demonstrava um senso de humor afiado. Era o típico garoto que fazia os amigos, familiares rirem, mas nunca imaginou que esse talento natural o levaria tão longe. Na França, a comunicação é direta e séria, algo que moldou a sua personalidade. Ele começou a explorar o humor como uma forma de quebrar essa rigidez, criando uma identidade cômica única. A sua formação inclui trabalhos como inspetor de alunos e garçom, o que lhe deu a oportunidade de observar o comportamento humano e transformar situações do cotidiano em piadas. O humor sempre foi parte da sua vida, mas Paul ainda não havia percebido que esse talento podia levá-lo além das fronteiras francesas. A grande virada na vida de Paul acontece quando ele decidiu se mudar para o Brasil. Casado com uma brasileira que havia ido à França para estudar, Paul veio passar no Brasil uma temporada de férias, quando se encantou pelo país e decidiu vir morar aqui com a sua esposa. Ele chegou com o objetivo de dar aulas de francês, mas encontrou muito mais do que uma nova carreira. Ele encontrou uma nova perspectiva de vida. Vivendo inicialmente na cidade de Maringá, no estado do Paraná, Paul diz que o Brasil mostrava uma perspectiva diferente, onde as coisas podiam dar mais certo. Ele resolveu então se aventurar em cursos de cabeleireiro e maquiador, porém ele logo percebeu que essas eram profissões que ele não gostava. Foi quando decidiu se aventurar em mídias sociais, explorando o seu humor e fazendo comparações entre França e o Brasil. Paul descreve como viver no Brasil transformou a sua personalidade. Ele percebeu que aos poucos ele foi adotando traços culturais brasileiros, como sorrir enquanto fala e ser mais simpático. O senso de humor brasileiro, com sua descontração e leveza, foi algo que ele rapidamente abraçou, transformando essas características em ferramentas para se comunicar e se conectar com as pessoas. Ele frequentemente brinca com as diferenças entre os dois países. Enquanto na França as interações são mais formais e sérias, no Brasil o calor humano é imediato. Ele faz piadas sobre como na França você só sorri depois de um mês de convivência, enquanto no Brasil um estranho no elevador já vira seu amigo em 2 minutos. Paul também reflete sobre o contraste entre o estilo de vida francês, que valoriza a formalidade, e o brasileiro, que é mais descontraído. Na França, a vida é cheia de regras. No Brasil, ela é cheia de abraços, ele brinca. Uma das observações mais curiosas de Paul é que, como ele percebeu que, sendo loiro, isso chamava muita atenção no Brasil, de uma forma que nunca experimentou na França. Ele usa essa experiência para criar piadas hilárias sobre autoimagem e cultura de vestimenta, destacando como o estilo francês pode parecer sofisticado ou exagerado dependendo do contexto. A transição de carreira de Paul começou sua jornada no Brasil como professor de francês, mas logo ele percebeu que o público brasileiro era receptível ao seu humor. Ele começou a compartilhar vídeos nas redes sociais, fazendo sketches sobre situações cotidianas e diferenças culturais. Algo que ele explora com frequência em seus vídeos é a dificuldade de entender expressões idiomáticas brasileiras, que pra gente é muito simples, mas que para um estrangeiro pode ser complicado. Por exemplo, quando em quando, vira e mexe, volta e meia, muito pouco, quero não, acabou de começar, acabou de acabar, vê o áudio que eu te mandei. Quem tem limite é o município. É verdade, faz sentido. Como se chama? Camila?
Essa é a frase mais brasileira que eu conheço. Quem tem limite é o município. Junto com uma outra que eu também não entendo, que é daqui para frente é só para trás. Tem uma outra que eu gosto muito também de vocês. O brasileiro, por exemplo, você fala alguma coisa que ele não tem muito interesse. Ele não vai falar, cara, desculpa, mas vamos trocar de assunto. Ele vai falar essa frase típica de vocês que é assim, é complicado, né, velho? Eu tava sozinho nessa padaria. E entrou um cara, só eu e ele. E eu tava comendo um pão de queijo. E o cara tava me olhando fixamente. Tipo, 5 minutos, assim, eu fiquei constrangida. E daí, em algum momento, eu olhei pro cara, o cara olhou pra mim, e ele mandou assim, logo de cara assim, a primeira vez que eu vi uma extraterrestre, eu estava na Amazônia. E eu assim... Aí eu lembrei, aí eu meti. É complicado, né, velho? É muito útil, é muito útil. Aí é foda. Seus vídeos começaram a viralizar e ele rapidamente se tornou um dos humoristas mais queridos do país. Ele foi convidado para participar de shows de stand-up, programas de TV e podcasts, solidificando a sua posição como uma ponte cultural entre França e Brasil. Paul também compartilha o impacto positivo do seu canal no YouTube. Ele não apenas ganhou visibilidade, mas também valorização profissional, mostrando que o humor pode ser uma ferramenta poderosa para quebrar barreiras culturais. Uma das coisas que Paul mais aprecia no Brasil é como é fácil fazer amigos. Ele compara isso à França, onde as interações são mais formais e demoradas. No Brasil, ele encontrou um ambiente acolhedor, onde as pessoas estão sempre dispostas a ajudar e compartilhar. Ele valoriza muito a forma como os brasileiros são menos formais e mais calorosos. Para ele, essa abordagem mais aberta tornou mais fácil criar conexões profundas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Hoje, Paul é mais do que um humorista, ele é um embaixador cultural. Ele usa sua plataforma para mostrar que o humor pode unir pessoas de culturas diferentes, desmistificando estereótipos e celebrando as diferenças. Além disso, Paul continua a trabalhar para fortalecer a conexão entre Brasil e França, participando de eventos que promovem o intercâmbio cultural. Paul Cabane é um exemplo perfeito de como o humor pode transcender barreiras culturais e linguísticas. A sua história é mais do que uma trajetória profissional de sucesso. É uma prova de que o riso é um idioma universal. Ele nos ensina que as diferenças culturais, quando vistas com leveza e curiosidade, podem ser motivo de conexão e também de aprendizado. Uma frase icônica de como Paul admira e valoriza o povo brasileiro é um detalhe muito revelador da cultura brasileira. A postagem da página Golden Globe sobre o filme francês Emília Pérez, que ganhou o prêmio, teve 900 comentários. A postagem sobre Fernanda Torres teve 168 mil comentários. Já falei, o brasileiro comemora o sucesso do outro. Isso é incrível. E agora eu quero saber, qual é a sua piada favorita de Paul Cabane? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Merci beaucoup e até a próxima. Andar de ônibus. O Brasil é o único lugar do mundo onde os ônibus chegam antes do horário previsto. Se você estiver com pressa dentro de um ônibus, fique tranquilo. O motorista está com certeza com mais pressa ainda. Quando estiver dentro, há uma figura lendária do Brasil, o cobrador de ônibus. Já que na França, é o próprio motorista que faz a cobrança também. No Brasil, o cobrador tem várias funções, inclusive a de te julgar enquanto você passa a catraca segurando o celular, a mochila, dando bom dia e batendo a cabeça no letreiro. Dentro do ônibus, você pode ter certeza que alguém estará falando em voz alta. Ônibus brasileiros são como podcasts coletivos, mas é um podcast onde você não tem assinatura premium, já que você não pode escolher o tema. Outro detalhe mágico, o ponto de ônibus. Muitas vezes não tem placa, não tem cobertura e às vezes nem tem banco. Como você sabe que é ali, você sente. É uma conexão espiritual. No Brasil, o ponto de ônibus é mais uma vibe que um lugar. Só te resta te juntar com as 3 pessoas olhando para o infinito e embarcar. E não esqueça, só fale o necessário para o motorista.